Na semana passada exibimos a primeira parte da reportagem especial sobre depressão pós-parto. E hoje damos-lhe a conhecer o segundo e último episódio, na voz de 3 mulheres sem medo de contar como foi viver entre a luz e a escuridão. Relatos que podem impressionar os espectadores mais sensíveis. Eu já não tomava banho há não sei quantos dias, sinceramente. Eu não comia, eu não tinha apetite, eu comia quando me forçavam, sem luz ao fundo do túnel. Eu estava muito pouco conectada com a minha filha, já na gravidez, sabe? Então acho que tudo isso acaba desencadeando um processo de adaptação mais difícil depois que o bebê nasce, né? Então hoje eu já vejo esses sinais, mas na altura tá tudo bem, né? Assim, para todo mundo. Sinais que passam despercebidos, apesar de alguns serem bastante visíveis. Perdi muito peso, eu não queria mais comer, eu comecei a perder a vontade de sair, ao mesmo tempo que eu não queria a ajuda de ninguém, porque eu não queria ninguém perto. E eu acho que eu não queria ninguém perto, porque toda pessoa que vinha perto de mim, vinha sempre com aquele discurso, vai passar, né? É assim mesmo, é muito difícil, é muito cansativo, né? Todas nós passamos por isso, né? E na minha cabeça eu ficava me sentindo mais fraca ainda, porque toda a gente passa e eu não. A normalização do cansaço e a pressão exercida sobre as mães colocam um peso acrescido na maternidade e dificultam a distinção entre o que é considerado normal e o que é doença. Eu me sentia sufocada, eu me sentia no fundo mesmo assim de um poço, né, de um buraco escuro, e que parecia que ninguém estava a me ver, né? E aí a gente entra também muito na questão cultural, né, o que a gente tem de cobrança da mãe, né, e da normalização do cansaço da mãe. E são muitas camadas, você entra naquele lugar depois que é mãe, é chata, né? Ai, ficou chata depois de mãe, ficou velha, ai, é porque tá velha, né? Ai, é menopausa. E aí você começa você pensa tudo menos a depressão. Cria-se a ideia que é normal as pessoas estarem exaustas. Porque não dorme. Acho que também ninguém pergunta muito bem, está tudo bem, não é? Se estás bem, precisas de ajuda. E assume-se que faz parte e que tem que ser, a parentalidade tem que ser sofrida e que é um trabalho das mulheres. Então acho muito importante essa questão da gente falar sobre esse cansaço, essa exaustão e essa reclamação. Há uma coisa que é cansaço, há outra coisa que é doença. Eu ter perdido o gosto em tudo, eu não ter vontade de fazer nada, eu só ter pensamentos negativos, eu não consegui pensar, eu não consegui raciocinar, eu não consegui projetar o que é que vou fazer daqui a 2, 3, 4, 5 semanas. E a sociedade a pensar que isto é normal, passar por este sofrimento, não deveria ser. 6 anos depois do nascimento de Laura e após 2 perdas gestacionais, Carolina foi mãe de outra menina. Maria Lua já tinha completado 1 ano de idade, quando a privação do sono, aliada à depressão por tratar, deixaram Carolina no limite. Eu não conseguia mais sorrir, assim, eu não conseguia... Eu acordava de manhã, olhava para cima e falava, meu Deus, eu vou ter que viver. Eu não tinha mais paciência com elas, eu não conseguia mais sorrir para elas, eu não queria mais aquilo ali, assim, eu não tinha vontade mesmo de viver. Foi também a falta de vontade de viver que levou Teresa a perceber que precisava de ajuda. Quando olhei para trás e percebi que me tinha tido ideias de suicídio, não cheguei a tentar efetivamente, mas que saí uma vez de casa com vontade de o fazer. Caí em mim e percebi que tinha que começar a fazer alguma coisa. Durante os primeiros meses, depois do nascimento de Maria da Paz, a depressão não foi notada por Teresa, nem por ninguém à sua volta. Não foi imediato, não foi logo a seguir, foi quase passado 1 ano que, olhando para trás, é que percebi que realmente aquilo tinha sido um período horrível na minha vida. Eu preparei-me muito para ter um parto normal e acabou por ser uma cesariana, e isso teve um grande impacto em mim, porque senti-me falhada, enquanto mulher e enquanto esta missão de parir, na realidade,
E depois a parte da amamentação foi muito difícil. A par de todas as dificuldades fisiológicas, Teresa debatia-se com o luto da pessoa que era e aquela que nascera juntamente com a filha e que ainda não tinha tido tempo de conhecer. A depressão foi fruto desse desencontro com a mulher que costumava ser. Esta minha depressão tem muito a ver com o facto de eu não saber quem era, ok? Eu era uma Teresinha, uma Teresa, antes da Paz nascer. Durante a gravidez continuei a ser essa Teresa com um bocado de limitações físicas e tal por causa da barriga. E depois nasceu a Paz e eu deixei de ser a Teresa e passei a ser a mãe da Paz. E eu não sabia quem era essa pessoa. Uma pessoa funcional com uma bebê tranquila, sem nenhuma razão visível para o buraco em que tinha mergulhado. Eu tinha um bebê calmo, não tinha cólicas, estava a dar de mamar tranquilamente e sem problema, depois de já ter tido a ajuda desse IBCLC. Ela estava a aumentar, cabia bem de peso, dormia bem. Como é que eu me podia estar a sentir mal? Não havia motivo, não é? Não havia razão lógica. Se fosse um bebê que tivesse sempre aos berros, eu acho que era mais aceitável. Eu era super funcional, em tudo. Eu não falhava em nada, muito funcional. E fui-me esquecendo de mim própria e enterrando-me cada vez mais neste buraco em que não havia luz. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 5 mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano a seguir ao parto. A depressão pós-parto é ainda a doença mais comum. No SNS está a ser estudada a implementação de um programa para a prevenir. Eu acho que é muito importante abordar a questão da prevenção. Não é que tenhamos uma fórmula 100% mágica, dizer assim, vamos fazer isto e de certeza que não vai ter nenhuma depressão pós-parto. Mas identificando vários pontos e várias coisas que nós abordamos aqui, há uma série de preparações que se podem fazer. Depois de uma perda gestacional, Teresa foi mãe novamente. Neste segundo pós-parto, já não hesitou em pedir ajuda. A primeira vez achei era que tinha que ser eu a resolver, tipo, para toda a obra tem que ser eu a resolver tudo. E da segunda gravidez percebi que não tem que ser eu a resolver coisíssima nenhuma, não é? Foi simplesmente fazer aquilo que já devia ter feito na primeira, que foi só pedir ajuda. Maria fez as pazes com o pós-parto após o nascimento da terceira filha, Maria do Carmo. A vinculação foi instantânea. Permitiu-me ter o pós-parto que eu precisava para fazer as pazes com isso e dizer que a nossa família está completa. Foi assim um encerrar de um ciclo. Falar, pedir ajuda, não normalizar o peso e deixar para trás a culpa. A depressão entrou sem pedir licença na vida destas mulheres que, dia após dia, vão encontrando a luz por entre a escuridão. Falem, não se escondam, procurem ajuda. Nós não temos que sentir culpa de querermos estar 2 horas sozinhas, sem filhos. Não normalizarem o cansaço, não normalizarem o peso. A culpa leva-te à exigência, não é? Porque tu não queres sentir culpa porque queres ser mais exigente, porque queres fazer BLW, porque queres dar de mamar até 1 ano, porque queres não sei o quê. Portanto, se acabares com a culpa, acaba a exigência. Eu achava que eu era a única mãe no mundo que tinha passado por isto. E não era.